É pretensioso da minha parte falar sobre maestria em vendas. Talvez porque eu sou formado em administração, tenho pós-graduação na área, etc. Tudo isso é legal, tudo isso é importante. Vocês são alunos, entendem da importância que é de estudar. Mas eu acredito que o que valida eu falar com vocês sobre vendas é a minha história. Eu comecei a vender muito jovem, aos 17 anos, quando eu sequer sabia que eu queria vender alguma coisa. Mas eu fiz minha família fez uma pequena migração dentro do Brasil. Nós saímos de um estado chamado Ceará e fomos para um estado chamado Amazonas. Amazonas é longe de tudo. O Brasil é um país continental. Para você ter noção, do Amazonas para São Paulo são quase 4 horas de voo. Aí você tem noção da distância que é. Então, de fato, quando nós chegamos naquela terra, no Amazonas, nós passamos algumas dificuldades. E eu fui impelido a vender. Tinha entre 17 e 18 anos e eu tive uma missão árdua, que é vender sem ter nenhum tipo de conhecimento, vender sem ter nenhum tipo de habilidade. E dito isso, eu vendi. Porque, por mais que a gente fale de técnicas e habilidades de venda, nada vende mais do que brilho nos olhos. Ou seja, se você sair de casa com a convicção de que você precisa converter aquela venda, converter aquela situação, você vai fazer. Agora, é claro, se você tiver conhecimento, habilidade técnica, isso vai te ajudar, sim ou sim? Sim, vai te ajudar. Eu não tinha, mas eu precisei fazer aquilo. O fato é que a minha família, a gente mudou a realidade da nossa família com vendas. E eu acredito muito nas vendas. Eu acredito que, independente da sua profissão, você precisa aprender a vender. Um educador físico, educação física, aqui chama assim também? Né? Sim? Um educador físico que sabe vender é um educador físico rico. Um advogado que sabe vender é um advogado rico. Um engenheiro que sabe vender é um engenheiro rico. Vocês entendem a diferença? Vocês, por acaso, já viram ou conhecem algum advogado que é pobre? Sim. Algum engenheiro que é pobre? Sim. Eu acredito que o que faz esse ponto de interseção é a venda. O profissional que consegue se posicionar, que consegue vender, que consegue transformar a sua realidade, ele se torna alguém muito bem-sucedido. De fato, o mais importante nessa palestra aqui hoje não é te fazer ou tentar te fazer, isso sim seria pretensioso, tentar te converter em um mestre de vendas em 20 minutos. Eu não teria essa pretensão. Mas essa palestra ela tem um objetivo. Eu quero que você se enxergue ou se identifique em que momento você se encontra enquanto um vendedor. Será que você é alguém que sequer tem consciência do ponto que você está? Porque se for, a gente vai trazer luz sobre o seu entendimento. E onde há luz, não há escuridão. Onde há luz, há clareza. E onde há clareza, há conforto. Porque o que eu mais percebo, eu já treinei times de vendas por todo o Brasil. Eu acredito que presencialmente, eu treinei 3 ou 4 mil pessoas presencialmente no Brasil no tema de vendas. E o que eu mais vi, o que eu mais percebi foram pessoas que desistiram muito rápido. De repente, ele criou um bom produto, de repente, até um grande profissional, mas na hora que ele ia vender, ele não tinha as habilidades, ele não sabia sequer apertar a mão, ele não sabia se comportar, ele não sabia se vestir na direção, da direção do seu cliente, porque eu acho que a Vivi falou disso aqui, mas você não pode se vestir nem a mais, nem também a menos, você tem que encontrar ali o ponto de equilíbrio. E, de fato, se você identificar o ponto que você está enquanto vendedor, isso vai te trazer clareza e vai te trazer libertação. Bem, meu nome é Diego Girão, aqui o meu alvo é falar um pouco sobre do zero à maestria em vendas. E não tem problema, não há problema algum, se você está no ponto zero da venda, não tem problema algum.
Porque as pessoas desistem justamente no ponto zero, que eu chamo de incompetente inconsciente. Na verdade, existe toda uma teoria por trás desse conteúdo, que é uma teoria utilizada dentro da programação neurolinguística, que fala do processo de aprendizado. Ou seja, você e eu, independente do segmento, nós podemos aprender. E esse aprendizado ele passa por um processo. O primeiro tópico desse processo chama-se de incompetente inconsciente. Quem é o vendedor incompetente inconsciente? É o vendedor que não sabe e não sabe que não sabe. Ele aborda um cliente, 2 clientes, 3, 5, 10 e não fecha nenhuma venda. E ele começa a achar, começa a acreditar que ele não nasceu para aquilo. Você já viu isso? Eu acho que eu não nasci para vendas. Já viu isso? Talvez você pense isso, não é verdade? Eu não nasci para vendas. Olha, eu até gosto de vender, eu até consigo vender, mas eu não consigo. Lá no Brasil tem muito isso, né? Cobrar, né? Não consigo fazer fechamento. Então, tudo isso, todas essas crenças, levam as pessoas a desistir de vender. A consequência disso é trágica. Eu até escutei assim também. A gente falou disso no podcast ontem. Enfim. Qual é aquela frase que usa muito no Brasil? Mas enfim, vamos lá. Depois eu lembro dela, O nível seguinte é o nível de incompetente consciente. Quem é o incompetente consciente? Ora, se você era um incompetente inconsciente, e você vai para o nível seguinte, que é o nível de incompetente consciente, significa dizer que agora você sabe que não sabe. E na minha visão, esse talvez seja o nível mais importante, porque é nesse nível que você entende que você está errando, porque simplesmente você não tem a técnica, porque você não tem a habilidade para fazer aquilo. Ora, se eu pego um carro e eu não sei dirigir, é óbvio que a chance de acidente é grande, sim ou não? A chance de acidente é grande. Mas se eu tenho a clareza e o entendimento de que, poxa, se eu fizer um curso para aprender a dirigir, eu vou dirigir e vai dar tudo certo. Nas vendas é similar. Enquanto aqui você se comporta como um bebê, por que um bebê? Porque o bebê, ele se levanta, cai, machuca o joelho, dá mais um passo, 2 passos, cai, machuca o joelho. Ele não tem o entendimento e discernimento de que ele não sabe andar. Aqui, no incompetente consciente, você já sabe que não sabe andar. Isso traz revelação e traz clareza. Para quê? Para você se colocar numa posição de aprendiz. Ora, se você aprende, você consegue executar e você se torna, então, um competente consciente. Um vendedor competente consciente, ele é um vendedor que já começou a treinar, já começou a estudar, mas agora, para que ele consiga fazer, ele só precisa se concentrar. Eu vou te dar um exemplo. O que falta nas pessoas enquanto vendas, enquanto o tema de vendas, é uma frase chamada intencionalidade. Todo vendedor precisa ser intencional. E sempre que eu estou aqui nesse tópico de competente consciente, eu penso em intencionalidade. Vender, ou você ser um bom vendedor, nada mais é do que você ser intencional nas suas ações. Por exemplo, se você está dirigindo o carro e dá a seta para a esquerda, porque você vai entrar para a esquerda. Mas se você, de repente, não se veste da maneira que condiz com o seu cliente, você está mandando uma mensagem para o seu cliente. Se você sequer é intencional no aperto de mão, vocês sabiam que para apertar a mão, sempre que eu vou apertar a mão de alguém, afinal de contas, grandes negócios a gente fecha grandes negócios com aperto de mão, sim ou não? O advento da IA é fato. Para lá na empresa lá em Manaus, se você mandar uma mensagem, quem vai te atender é uma IA. É um produto de ticket baixo, então a IA converte. Mas quando eu preciso ir visitar uma grande empresa ou um contrato maior, quem vai sou eu, porque eu preciso apertar na mão. Mas existe uma maneira certa de apertar na mão, sabia disso? E isso é ser intencional, é você apertar na mão de maneira intencional. Mas fica em pé rapidinho. Porque você aperta na mão, você me perdoa, você é casado, né?
Não, é não? Não, tudo bem, desculpa, não é esse o mérito, não. Não é esse o mérito, não. Porque de repente alguém poderia ficar com ciúmes aqui. Mas um aperto de mão de maneira intencional, primeiro eu preciso me posicionar de frente para você. Segundo, e me perdoe vocês, por favor, me perdoe, mas a minha curvinha precisa encaixar na curvinha dele. É sério. Sério, cara. Não, ele falou que estava separado, eu fiquei mais tranquilo, vocês viram, né? Fiquei mais relaxado, ele está separado, não vai dar certo. Então a minha curvinha aqui, ó, dá a mão, tá, gente? Preciso encaixar a curvinha dele. E eu preciso apertar firme e me curvar minimamente aqui a ele. Isso demonstra respeito. Gente, isso parece bobagem, mas isso fecha negócio. Da mesma maneira que se eu pegar na mão dele assim, ó, perde negócio. Ora, se for duas mulheres cumprimentando, eu ainda entendo. Dois homens cumprimentando, um pouco mais de firmeza, olho no olho, faz sentido? Às vezes está com suada ou de defunto. Isso, né? Aquela mão mole. Isso não passa firmeza, gente. Vendas é sobre intencionalidade. Eu falei para você de um item. Eu vou dar um outro exemplo. Como é seu nome, perdão? Wellington, eu preciso aproveitar da sua elegância. Vem aqui rapidinho, Wellington, por favor. Por favor, Wellington. Gente, de verdade, olha isso aqui. Depois a gente troca uma ideia sobre look, tá? Preciso de ajuda. Preciso muito. Tá bom. Wellington, vamos lá. Wellington, existe no processo de vendas, no processo de abordagem de vendas 1 a 1, existe um contato mais próximo, sim ou não? Assim como um aperto de mão, uma conversa dentro de uma zona pré-determinada mentalmente. E essa zona, ela pode ser respeitada e ela pode ser invadida. Eu não sei se já foi atendido. Aqui em Portugal, os vendedores eu percebi que eles são mais relax, mais tranquilos. No Brasil, nós somos mais invasivos, né? O vendedor quer ir logo te tocar, ele quer ver como é que você está e fica emitindo opinião. Essa roupa ficou linda em você, e às vezes nem ficou, ele está mentindo, ele quer vender, né? No Brasil acontece muito isso aqui, eu percebi que não acontece, muito legal. Mas é comum o vendedor, gente, eu estou falando de intencionalidade, tá? É comum o vendedor invadir, eu estou falando perto do Wellington aqui, e vou me aproximando do Wellington. Wellington, tudo bem, cara, eu quero te vender isso aqui e tal, não sei o quê, e eu estou perto dele aqui, ó, chegando perto. Vai chegar uma hora que o Wellington vai ficar o quê? Incomodado. Aí o que é que o Wellington faz, normalmente? Porque quando você se sente ameaçado, ou você luta, ou você foge. Qual é a tendência do Wellington nesse caso? E o que é que ele faria para fugir? Correr. Não, ele dá um passo para trás. Dá um Wellington, eu chego perto de você aqui, aí ele dá um passo para trás. Pode dar, Wellington, um passo para trás. Isso. Não, obrigado, não quero ser... Isso, ele dá um passo para trás. O vendedor, que não é intencional e não tem inteligência nenhuma, ele dá um passo para frente. O animal, desculpa, eu gosto de falar um pouco mais informal assim. O animal, em vez de entender o que ele está querendo dizer, porque ele está falando assim, ó, não se aproxima muito, você invadiu a minha zona pessoal. Existe uma zona social, existe uma zona pessoal. Eu invadi a zona pessoal dele, ele dá um passo para trás e o animal dá um passo para frente, mais perto. Então ele vai indo para trás e eu vou indo para frente. Entende? É quase tango. Obrigado, Wellington, você é maravilhoso, irmão. Obrigado. Então, intencionalidade é você entender os sinais. Só que à medida que você demanda tempo para aprender, à medida que você se dedica ao processo de vendas, quantos livros, quanta literatura boa não existe? Só que, por mais que existam livros, eu entendo que a melhor maneira de aprender é na prática. Não é verdade? Eu lembrei da frase. Lembra da frase? Tem a ver com o contexto. Tem gente que fala assim, não, eu não vendo, eu não gosto de vender. Já escutou isso? Eu nunca vou vender, eu não quero vender, eu não vendo. Quando eu escuto isso, eu penso assim, eu oro a Deus, Senhor, Pai, perdoa. Ele não sabe o que fala. Porque todo mundo vende. No fim das contas, nem que você venda o seu tempo, mas você vai vender alguma coisa. E até para vender o tempo, você vai precisar convencer o seu recrutador no processo de entrevista. Então, é uma venda.
Não importa, você vai vender sempre. E se você vai vender sempre, por que não se tornar, por exemplo, um competente inconsciente? É um nível antes da maestria, mas o competente inconsciente, ele já não precisa mais se concentrar. Ele já é um vendedor nato. Nato no sentido não de nascer nato, mas um vendedor que já... fui redundante agora, mas enfim... o vendedor que já conduz o seu processo de vendas de maneira mais natural. Por exemplo, vamos colocar isso aqui para a situação de dirigir, porque vai ficar mais claro. Enquanto aqui você não sabe dirigir, e você não sabe que não sabe dirigir, aqui você já sabe que não sabe dirigir. Aqui você precisa se concentrar para dirigir. Para os mais jovens aqui, que estão aprendendo a dirigir agora, você percebeu que quando você vai passar a marcha, o trocar de marcha, você olha para o câmbio? Segunda, terceira, sim ou não? Quando você está aprendendo, já no competente inconsciente, já somos nós que já temos aí, já estou com 40 anos, já dirijo há mais de 20, eu já não olho mais para o câmbio, não, eu já consigo, porque já me tornei um competente inconsciente. Está claro, gente? Eu sei que os nomes são bem parecidos, mas estou conseguindo ser claro com vocês aqui? Maravilha. O competente inconsciente já é o vendedor que tudo isso que eu falei, e muito mais, muito mais, ele já faz de maneira completamente natural. Ele sequer precisa estar pensando ou se concentrando. Ele sequer precisa. Ele consegue entender, perceber quando um cliente não está gostando do discurso dele. Consegue, por exemplo, já entender o que é que o cliente precisa e não o que você quer vender. Entre, por exemplo, o vendedor de carros, né? O vendedor de carro, é quando o vendedor de carro, por exemplo, ele quer vender o carro que é bom para ele, que vai dar um lucro maior para ele, mas ele sequer se preocupa se aquela pessoa tem uma família grande, com 2, 3 filhos, que necessitaria de um carro maior. Então, o competente inconsciente, que é um nível antes da maestria, ele já consegue conduzir a sua venda de maneira mais natural. E por último, para encerrar, o mestre. Quem é um mestre de vendas? O mestre de vendas é aquela pessoa que consolidou métodos. Ou seja, ele já passou por todo esse processo, geralmente isso leva anos, para que você se torne um mestre em vendas, mas o mais importante é que você já se consolidou um método, você já consolidou métodos. E você já está conduzindo e inspirando outras pessoas. O mestre, ele inspira outras pessoas. Então, seja dentro de uma empresa, de um núcleo empresarial, onde tem vários vendedores, e sempre vai ter um ali que é quem inspira todos os outros. Sentido? Então, o mestre é aquela pessoa que vai, de fato, não só ter grandes resultados, mas vai ajudar outras pessoas, afinal de contas, não há nobreza maior do que servir ao próximo. E quando a gente serve, nós nos colocamos numa posição de grandes. Aparentemente quem serve é o menor, né? E de fato é, mas eu acredito de fato, eu já encerrei. Legal. Eu acredito de fato, que quem serve é o maior. Nós tivemos aqui pela terra, alguém que passou e nos serviu, e nós lembramos dele por mais de 2000 anos. Independente da sua crença religiosa, independente de qualquer fator espiritual, é impossível uma história perdurar mais de 2000 anos que não seja uma história de um grande servo. Então, Jesus nos serviu para nos ensinar a servir. Então, quando a gente vende, o que nós estamos fazendo é servindo outras pessoas. Aquele vendedor malandro, aquele vendedor que quer fechar a qualquer custo, esse cara está fadado ao fracasso. Tem gente que fala assim, eu não consigo ser firme, eu não consigo converter a minha venda, eu não consigo fechar a minha venda. É porque não sai verdade de dentro de você. Na hora que sair verdade de dentro de você, você vende. Faz sentido, gente? Então eu encerro aqui. Eu que venho de Manaus, Amazonas, convido vocês do Brasil também, a conhecer Manaus. É uma terra maravilhosa, apesar de ser longe demais, mas hoje em dia com o avião tudo é perto.
né? Meu nome é Diego Girão, essa é a minha rede social, Instagram principalmente, @Diego Girão Oficial. Eu espero que tenha contribuído com vocês. É uma honra para mim e a gente vai caminhar juntos aí pelos próximos anos, em nome de Jesus. Tamo junto.